1º de setembro, São Gil, abade. São Gil, ou Egídio, segundo a lenda, nasceu em Atenas, de Teodoro e de Pelágia, primeiros cidadãos da cidade de estirpe real. Inteligente e piedoso, o santo, desde a primeira juventude, sentiu grande compaixão pelos pobres, os que nada têm. Disse que, de uma feita, indo por uma estrada pouco frequentada, encontrou-se numa curva com um pobre em cujo rosto se via que estava bastante febril, muito doente. Ao santo, estendeu a mão, suplicando alguma coisa. Gil, que nada tinha para dar ao homem, não titubeou, tirou o casaco, rico, que envergava, e deu ao pobre homem. Assim que o vestiu, muito alegremente, sentiu-se completamente curado. Medroso de que aquilo servisse para seu envaidecimento, quando em casa lhe perguntaram que fim levara o casaco, escondeu a verdade, a caridade e o milagre, dizendo simplesmente que um desconhecido lhe roubara. Órfão, São Gil distribuiu aos pobres tudo aquilo que lhe coubera, e tendo curado um homem que fora picado por uma serpente, expulsou o demônio do corpo de um possesso. Com a popularidade a assustá-lo, secretamente deixou a cidade e buscou a praia, a pensar para onde iria. Uma tempestade formava-se então, e o vento, assobiando, a tudo varria. Da praia, Gil percebeu em alto mar um navio a lutar contra a tormenta. Apiedado das almas que levava no bojo, pôs-se a orar com fervor, e o barco, felizmente, pôde safar-se sem qualquer avaria. Os marinheiros, reconhecendo por inspiração divina que o jovem encontrado na praia fora o salvador da embarcação, rogaram-lhe que os acompanhasse, seguindo-os até Roma. Depois de alguns dias de viagem, deram numa ilha onde vivia um velho ermitão. Com o santo homem, Gil passou 3 dias a louvar a Deus. Tendo conhecimento de que em Arles habitava São Cesário, prelado de grande santidade, quis conhecê-lo. Lá chegando, hospedou-se na casa de uma viúva rica chamada Teócrita, cuja filha, havia 3 anos, jazia muito doente. São Gil curou-a incontinente. Depois de ter vivido 2 anos ao lado do santo bispo de Arles, o jovem, desejoso de solidão, deixou-o, atravessou o Ródano e encontrou um ermitão chamado Veredêmio, que habitava uma caverna no Garde. Passou então a viver ao lado deste novo personagem. A terra ali era estéril. Procurados por camponeses, entraram a orar, ambos os dois, rogando a Deus que por misericórdia usasse do seu infinito poder e fertilizasse aquela aridez. Assim foi feito, e São Gil, sempre atemorizado com a popularidade que o perseguia onde quer que estivesse, deixou o bom ermitão e foi fixar-se na desembocadura do Ródano, num paraíso de animais silvestres ao pé de uma bela fonte. Passou então a viver exclusivamente de ervas e água. Deus, todavia, enviou-lhe algo mais, uma cabra, que lhe forneceu leite. Um dia, caçando por aquelas matas o regodo Flávio, deu de repente com a cabra, achou-a enorme e bela como jamais vira outra igual. Julgando-a selvagem, correu para ela, pronto para feri-la, quando percebeu que entrava numa caverna. Flávio desmontou e cautelosamente foi se aproximando da boca da gruta. Parou, olhou para dentro e, quando viu os olhos se acostumaram com a escuridão que lá reinava, deparou com um quadro inusitado. O animal que viera perseguindo encostava-se, todo trêmulo, a uma anacoreta que lhe acariciava tranquilamente os macios pelos do pescoço. Gil contou ao rei toda a sua vida. No dia seguinte, Flávio apareceu com o bispo, oferecendo-lhe presentes. O santo agradeceu, recusou e sugeriu que se construísse ali um mosteiro. Obtido o consentimento real, Flávio impôs-lhe o cargo de abade como condição. Gil, que a princípio relutou, procurando demover o rei da imposição, acabou tal a inabalável firmeza que lhe opôs o soberano por aceitar. 2 igrejas foram então construídas,
uma dedicada a São Pedro e outra a São Privato ou a São Prisco, perto da caverna de Gil, que foi ordenado padre e entrou a dirigir os monges que o acorreram viver sob a direção de tão santo abade. E o rei, satisfeito, doou-lhe todas as terras que circundavam a gruta num raio de 5 milhas. Bastante idoso, depois de ter colocado a fundação sob a proteção de Roma e de pôr em ordem tudo aquilo que dizia respeito ao mosteiro, São Gil morreu na noite de 1º de setembro, e os fiéis ouviram os anjos que lhe recebiam a alma a cantar louvores. São Gil, rogai por nós. Também hoje comemora-se São Lopo, Santo Augusto e São Nivardo.